Bom, mais uma aula de eletricidade. Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes. Vamos falar nessa aula sobre circuitos RC ligados em paralelo. Temos aqui o circuito RC paralelo. Vamos estar interpretando esse circuito. Nós temos a fonte de tensão alternada VT. O IT vem a ser a corrente total desse circuito. O R é o resistor. O IR é a corrente que vai passar nesse resistor. O XC é a reatância capacitiva, ou seja, esse símbolo aqui representa o capacitor. O IC é a corrente que vai passar no capacitor. Do lado direito nós temos o diagrama de fasores. A partir dessas duas figuras, e depois a gente vai trabalhar com esse diagrama de fasores aqui no formato de um triângulo retângulo, a gente consegue desenvolver as equações desse circuito. Só lembrando que essa análise aqui é voltada para cursos de nível médio, cursos técnicos, ok? Bom, então vamos lá. A gente percebe nesse circuito que a conexão, de fato, ela é uma conexão em paralelo. Lembrando um pouco mais da teoria, em circuitos paralelos, a gente tem o seguinte, que a tensão ela é constante. A tensão ela é constante. O V é constante. Bom, então, sendo a tensão única nesse circuito, ela será a nossa referência aqui no diagrama de fasores. Então, o VT, essa seta aqui, ó, representa a tensão total e ela é única, por isso que ela é referência aqui no nosso diagrama de fasores. A partir dessa referência, a gente vai analisar a corrente no resistor e a corrente no capacitor. Então, vamos analisar a tensão total VT com relação à corrente que passa no resistor. Bom, em resistores, cargas puramente resistivas, não existe defasagem angular entre a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente. Então, por isso que o IR, que é a corrente que passa no resistor R, não está defasado em relação a VT, está apontando para o mesmo sentido, não tem inclinação de ângulo aqui, ok? Agora vamos analisar VT com relação a IC, que é a corrente no capacitor. Em circuitos puramente capacitivos, nós temos que a corrente IC, ela vai se adiantar com relação à tensão de 90 graus. Então, por isso que IC está apontando para cima, fazendo aqui um ângulo de 90 graus, certo? Essa mesma figura aqui, escrita de forma diferente, ou seja, no formato de um triângulo retângulo, nós temos o seguinte, ó, um triângulo retângulo que é um ângulo de 90 graus. Bom, o maior lado aqui é o IT, que vem a ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. O IC é o cateto oposto ao ângulo θ. E o IR, que é a corrente no resistor, é o cateto adjacente. A partir desse triângulo retângulo, a gente consegue deduzir as equações. É o que eu vou fazer agora. Então, vamos escrever aqui, ó, equações. A primeira equação que eu quero trabalhar aqui é o cálculo de IT, que é o valor da corrente total no circuito. A partir do teorema de Pitágoras, a gente acha o valor de IT. Temos o seguinte, IT ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui, ó, IR é cateto ao quadrado, mais IC também é cateto elevado ao quadrado. Isolando o valor da corrente total, o IT, nós temos a seguinte equação, raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira equação aí que a gente vai trabalhar nesse circuito RC paralelo. A próxima grandeza que vamos deduzir a equação é o ângulo θ. Então, vamos escrevê-lo aqui, ó, o ângulo θ. Como que a gente vai
deduzir essa equação? A função tangente do ângulo θ, é igual ao cateto oposto a esse ângulo θ dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o IC e o cateto adjacente é o IR, ok? Bom, então, o θ é igual à função inversa arctangente de quem? De IC dividido por IR. Então, temos aí mais uma equação utilizada em circuitos RC paralelo. A impedância. Qual o valor da impedância? O ZT, a impedância total. A impedância total, pessoal, é uma forma mais simples de calcular aqui nesse tipo de circuito, que vem a ser a tensão total dividido pela corrente total. Então, temos aí mais uma equação, certo? Por fim, eu mostro aqui para vocês um quadro resumo de equações, certo? Então, olha só, VT, que é a tensão total do circuito, é o mesmo através de XC, que é o capacitor, e R, que é o resistor. Como eu falei no começo, nós temos um valor único aí de tensão porque o circuito está conectado em paralelo. Corrente total, que é o IT, igual a raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado. ZT, que é a impedância total do circuito, é igual a VT dividido por IT. IC, que é a corrente no capacitor, ela está adiantada da corrente R num valor de 90 graus. E o ângulo θ, que é o ângulo de defasagem, é igual a arctangente, ou seja, a função inversa da tangente, de IC, que é a corrente no capacitor, dividido por IR, que é a corrente no resistor. Ok, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção e até a próxima.